Boa noite, pessoal. Vamos começar? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, nosso sentimento a Deus, sentir a presença da espiritualidade amiga, sentir a calmaria, a bondade e sentir esse desejo de sermos melhores, de nos sentirmos bem, de sairmos daqui um pouquinho mais leves, um pouquinho mais dispostos e um pouquinho mais otimistas. Que Deus abençoe grandemente a nossa noite, que a vontade dele seja feita, vontade essa que é muito melhor, muito mais sábia, e que a gente saiba ser humilde para aceitar, para aprender e para caminhar com um pouquinho mais de facilidade pelos caminhos da vida que são às vezes muito tortuosos. Que assim seja. Amém. Bom, a gente prossegue no capítulo 5, vamos seguir nele por um tempo. E o item de hoje é o item 21, chamado Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. O capítulo 5, ele é o capítulo que chama Bem-aventurados aflitos, então ele tem falado de algumas aflições desde que a gente começou. E aí essa não vai ser diferente, né? Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Foi uma mensagem ditada pelo Sansão, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Eu vou ler a mensagem e a gente conversa depois. Quando a morte vem ceifar as vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixam os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisso que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver cegas fatalidades. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo: a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo o cabelo dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperança, segundo entendeis? Quem vos disse que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna.
Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mãe, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas as consolações poderosas que fazem secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Essa é a leitura. Item 21, capítulo 5. Vamos pegar aqui. Bom, como eu disse, o título é Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. E falar sobre morte é sempre complicado, né? É sempre delicado e é sempre doloroso. Ainda mais quando a gente fala de uma morte prematura, né? Quando a gente tem que falar de uma mãe ou de um pai que perde um filho, de uma família que perde uma criancinha com 2 anos, 2 meses, 5 anos, 10 anos. Falar sobre alguém que a gente ama muito e que vai embora, isso é sempre um assunto muito delicado, causa sempre muito desespero e com muita frequência causa muita revolta também. Geralmente é esse o tipo de situação que a gente mais escuta. Isso foi injustiça de Deus. Era uma criança, ela não merecia. Ou ela ainda tinha a vida toda pela frente. Ainda tinha tudo para viver. Quantas vezes a gente já não ouviu uma mãe falando, tivesse me levado no lugar dele, para eu poder, porque eu já tinha passado por tudo e ele ainda tinha a vida toda. Não é mesmo? A gente escuta isso várias vezes. E aí o Sansão, ele vem fazer uma reflexão sobre isso, sobre como a gente pode vir a encarar a morte. Não só a morte prematura, não só a morte das crianças, não só a morte das pessoas que a gente ama, mas a morte como um geral. Gente, para nós, o espírito, ele é eterno. O espírito, ele não morre. O que acaba é a experiência dele aqui na Terra. Certo? Essa criancinha de 5 anos pode ser muito mais velha que você. E a experiência dela aqui na Terra pode ter durado apenas 5 anos. E é importante a gente entender o que a gente já conversou na semana passada, que é o que significa estar na Terra. A leitura da semana passada chamava A Felicidade Não É Deste Mundo. E a gente conversou exatamente sobre o fato de que a felicidade não pertence à Terra. Porque a felicidade não pode pertencer ao mundo onde alguém passa fome, onde alguém é assassinado, onde alguém é desrespeitado. Se isso acontece no mundo em que você está, esse mundo não é feliz. Ele é um mundo de muito sofrimento ainda. Então a gente tem que entender que estar na Terra pode ser, e com muita frequência é, muito mais sofrido do que estar fora dela. Para um espírito, estar encarnado é como estar preso, é como estar encarcerado. Ele não consegue pensar livremente, ele não consegue sentir livremente, ele não consegue viver livremente. Ele está preso. E aqui especificamente ele está preso num lugar de miséria, de sofrimento, de coisa difícil. Então, a gente tem que ficar atento ao que a gente está falando. Ai, Deus foi injusto em permitir que ele vivesse a vida dele. Que vida, exatamente, a gente está desejando para essas pessoas? É a pergunta que ele vem fazer. Porque tem algumas coisas para dizer. A verdade é que a gente, muitas vezes, quer a presença da pessoa na nossa vida, independente do que custa para a pessoa estar na nossa vida. Desejar que uma pessoa não parta, que ela fique aqui, que ela não morra, é como você está numa situação em que você está passando muita dificuldade e você vira para alguém que você ama muito e fala assim, fica aqui passando dificuldade comigo.
É ruim, não é? É uma coisa muito grande para se pedir para alguém. É uma coisa muito forte para se pedir para alguém. Falar assim, fica nesse lugar que é ruim para você nesse momento. Porque essa é a verdade. Grande parte das mortes que a gente tem na Terra, não vou dizer todas, porque a gente tem alguns casos específicos, mas grande parte das mortes na Terra são livramentos, é libertação para o espírito. Se um espírito fica pouco tempo na Terra, é porque ele mereceu, é uma coisa boa. Ele foi bom o suficiente para sofrer a menor quantidade de tempo possível. Ele vai passar menos tempo aqui sofrendo. E essa dor que a gente sente, essa vontade de prender a pessoa aqui, isso é nosso, é egoísmo nosso, é dor nossa e é falta de fé. Para a gente começar a entender, eu quero trazer para vocês uma palavra importante, que é confiar, acreditar. Confia que essa pessoa aqui ia sofrer o que não era necessário para ela sofrer. Se quem você perdeu foi seu pai, foi seu filho, foi um amigo, foi talvez uma história que você só ouviu falar e ficou tocado. Confia que essa pessoa aqui ia sofrer o que ela não precisava sofrer. Confia que esse laço que você criou com a pessoa é verdadeiro e forte o suficiente para você encontrá-la de novo depois. Não acha que é porque ela morreu que acabou, a gente não acredita nisso. Confia. Se você ama tanto essa pessoa, confia que ela vai ficar bem e que você vai poder encontrá-la depois. Faz o seu melhor agora para você encontrá-la depois. O seu melhor agora é desejar o bem para ela. Confia nisso e deixa a pessoa ir embora. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que dói demais, porque a gente tem medo demais de perder. A gente tem medo de perder aqui na Terra, a pessoa não precisa nem morrer. A gente tem medo de deixar um amigo ir quando ele muda de cidade. Um filho embora quando ele cresce e quer sair da casa. A gente tem medo de fazer isso. Confia. Deixa a pessoa ir. E acredita que o laço é mais profundo que a vida na Terra. Confia. E mais importante, confia num ser absoluto que a gente chama de Deus. Porque a gente acha, né? Que nem eu falei, quando isso acontece, a gente vira e fala: injustiça. Deus errou. Não acredito. Gente, Deus é pura bondade. Deus é puro amor. Deus não erra. E eu não sei se vocês sabem, eu vou contar pra vocês. Deus não castiga ninguém. Quando a gente fala assim, é Deus te castigando, mentira, Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém, porque Deus ama a gente. Fim. A gente tem lá Jesus, Novo Testamento inteirinho para falar assim, Deus ama a gente de uma forma inimaginável. Não deseja que você sofra, não deseja que você fique mal. Ele não vai tirar uma pessoa de você para você ficar triste, esquece isso. Ele está tirando essa pessoa daqui porque isso é o melhor para a pessoa, isso é o melhor para quem fica. Deus não erra, Deus não castiga, Deus ama. E a gente precisa aprender a confiar um pouquinho só um pouquinho, que Deus está fazendo o melhor possível para a gente. Porque quanto mais a gente sofre, quanto mais a gente fica preso nessa sensação, mais a gente fica impedindo a pessoa de seguir em frente. Porque imagina você tentando. Eu acho que vocês conseguem imaginar quando você quer muito fazer uma coisa, você fala, nossa, eu quero muito ir, e alguém que você ama muito fala assim, não vai não. Você para imediatamente. Você para imediatamente, porque você não quer fazer a pessoa sofrer. Você olha para trás e você espera. Não é verdade? A mesma coisa se dá espiritualmente falando. A pessoa está pronta para ir. Está se preparando para seguir em frente. Está se preparando para aprender. Se a gente fica aqui, injustiça, pelo amor de Deus, eu estou morrendo sem você, ela não tem como ir em paz. Sem sofrimento. E um sofrimento que não tem motivo, gente, porque ela não vai embora de verdade. Ela só vai aprender, vai viver a vida dela e vai dar tudo certo. Porque o amor e o laço, quando real, ele fica, ele sobrevive à morte, que a gente chama de morte aqui na Terra.
Queria fazer essa reflexão e eu queria frisar a parte da confiança em Deus, porque eu acho que a gente tem falhado muito nela. A gente tem sido muito pessimista. A gente tem não entendido o que Deus tem proposto. A gente tem sido não humilde para aceitar. Que às vezes a gente quer muito uma coisa, o trem dá errado, a gente chora, esperneia. A gente olha para o mundo e fala, tá dando tudo errado, o candidato que eu queria não ganhou, o meu país não ganhou a Copa, eu não consigo mudar de emprego, tá dando tudo errado, eu tô tentando, tá ruim, tô passando dificuldade, não tô conseguindo. A gente tem eu tenho visto que a gente tem estado mais pessimista em relação à vida. E hoje é o último dia do Centrinho esse ano. A gente vai encerrar as atividades até o ano que vem. E agora a gente sai daqui para ir embora pro Natal, para ir embora pro Ano Novo, que são datas que a gente escolhe para estar com as pessoas que a gente ama, sejam elas encarnadas ou já desencarnadas, estejam elas vivas ou já tenham partido. A gente escolhe lembrar delas, a gente escolhe estar com elas nessas épocas, a gente escolhe estar com os nossos amigos. E é uma época do ano que as pessoas elas incentivam muito a gente a ser mais gentil, ser mais caridoso, ser mais bondoso, né? Segura aí a sua ira com seu parente, pelo menos durante a ceia de Natal, que vai dar certo. Vamos fingir aqui por um dia do ano que a gente não tá brigado. É mais ou menos assim, né? Que funciona. É uma época do ano propícia para a gente ser mais otimista. Propícia. Para a gente quebrar um pouquinho esse mar de pessimismo que a gente está envolvido já tem um tempo, desde que a pandemia começou, que a gente está sentindo dificuldade de sair. Então eu quero pedir para vocês que nessas próximas semanas que vão vir essas festas, que vocês vão estar em contato com as pessoas que vocês gostam, vocês vão estar em momentos de alegria, faz um esforço para acreditar que Deus está fazendo o melhor para você, para quem está do seu lado e para o mundo como um todo. Faz um esforço para confiar. Um segundo. Olha para o seu problema e fala, eu sei que é para eu ficar melhor. Olha para a dificuldade e fala, eu sei que é para eu aprender a ultrapassar e sair mais forte. É só um exercício. Só 2 semanas que vai estar mais fácil para a gente fazer. Porque as pessoas vão estar mais gentis, a gente vai estar mais gentil e é mais fácil acreditar e confiar. É isso que a gente precisa. É só um pouquinho de fé, um pouquinho de confiança para a gente começar a soltar isso que machuca tanto. Que é essa crença de que está dando tudo errado. Que a pessoa vai embora e isso foi uma injustiça. Que a minha vida está dando errado, que eu estou no caminho errado. Não tá. Porque Deus é bom. Deus te ama. Deus cuida de cada passo seu. E se você acha que você está caminhando por um negócio escuro, pode ter certeza que Deus está do seu lado te carregando. Tá falando assim, filho, não te solto de jeito nenhum. Confia em mim. Confia que tudo que eu fiz até agora foi pro seu melhor. Só um pouquinho. Só uma confiança. Só um pouquinho menos de revolta. Um pouquinho mais de fé para acreditar que a gente está no melhor lugar possível. Dá pra gente fazer esse combinado? Só um pouquinho. 2 semanas. Só pra gente sentir o tanto que vai ficar melhor. Tá bom? Lembrando, o que eu acho que é importante ficar lembrando? Não se revolte porque alguém morreu. Não ache que foi a pior coisa que aconteceu. Não foi. Essa pessoa ia sofrer muito mais se ela ficasse. O laço com ela não acabou. E o melhor que você pode fazer é orar por ela, é lembrar dela com carinho e acreditar que quando for o momento certo, você vai encontrá-la de novo. E ela vai estar ótima, e você, se Deus quiser, vai estar muito melhor também. E vocês vão continuar seguindo em frente e juntos, como sempre é entre aqueles que se amam ao longo dos milênios. Porque a gente caminha com quem a gente ama ao longo dos milênios. Trocando. Uma hora o encarnado, uma hora o desencarnado. A caminho dos milênios. Tudo bem? Chefinho, o senhor gostaria de fazer alguma colocação? Eu disse que eu estava felizinha hoje. O senhor pode fazer a parceria. São só 2 coisas. Eu queria assim, colocar na minha opinião. A primeira é que a gente encara de uma maneira equivocada a morte. A morte, segundo
diz o nosso orientador no Livro dos Espíritos, é a única coisa fatal na existência da Terra. Ela marca o fim de um ciclo da existência, né? É um término de projeto, ela coroa um projeto. E a gente encara sempre como uma perda, como uma separação permanente, indefinida, como se a vida do espírito não fosse eterna. E como se as ligações afetivas não fossem o elo que une as criaturas para sempre, né? Então, a vida que nós temos aqui em reunião, né, como nós estamos aqui agora, é o que nos liga pela eternidade. E a morte não separa as criaturas que se amam, né? Chico definia, quando você fala da revolta que normalmente as pessoas sentem, né? Os pais, normalmente, fazem um projeto para os filhos, desenhem como seria a vida dos filhos, né? Arquitetam tudo aquilo, sonham com aquilo, esquecidos de que existe um projeto anterior, que é o projeto da própria criatura, que ele fez no plano espiritual quando voltava para a Terra, as experiências que ele deveria viver, né? E aí, quando o projeto da gente não chega ao fim, não vai a bom termo, a gente se revolta, achando que aquilo que nós desenhamos é o que deveria ter sido feito, né? E o Chico ele dizia assim, olha, essa revolta ela dificulta a caminhada do espírito na erraticidade. Imagina alguém que te ama muito, vendo você infeliz, revoltado, chorando de revolta, 24 horas por dia, não dormindo, em depressão, e ele não podendo fazer absolutamente nada. Porque ele continua vivo lá de lá, vendo o que acontece contigo. E o laço afetivo une ele tanto a você que ele sente o que você sente. O que você sente o afeta. E o Chico dizia assim, olha, as lágrimas que a gente vê aqui de saudade são como pontos de luz na caminhada daqueles que partiram. Mas aquelas que são vertidas em revolta são um verdadeiro tormento. Agravam a situação do irmão lá do outro lado. Porque ele não pode fazer absolutamente nada, né? Só sofrer junto com você. Então esse é o primeiro ponto. É a visão equivocada que a gente tem, eu acho que a gente tem que retificar. Apesar de meter medo na gente, a gente não sabe por quê, né? Eu acho que é porque a gente vai se defrontar com o que a gente é do lado de lá sem nenhuma máscara, sem nenhuma anestesia, sem um corpo para fazer de conta. Então isso mete medo na gente, eu particularmente acho que é assim. Apesar de meter medo, a morte é o coroamento de um projeto, né? É o ato final de um projeto dessa existência, né? Não da vida. Não da vida. A vida é eterna. E outra coisa que todo fim de ano eu falo, a gente, do jeito que a gente comemora, né, é como se Jesus nascesse no dia 25 e morresse na sexta-feira santa. Então ele vive conosco 6 meses só, né? E nasce agora, quando chega a sexta-feira morre, e aí no segundo semestre a gente pode esquecer dele, né? A ideia do nascimento de Jesus é todo dia, né? É lembrar do mestre na dificuldade, se espelhar naquilo que ele nos ensinou, tentar viver como ele disse que seria a melhor maneira, né? O Natal é muito interessante, é muito importante, é uma festa de família, reunião dos que se amam, né? Oportunidade para rever gente que está distante, né? Isso é muito bom, mas não é efetivamente o nascimento de Jesus, aquele que significa para nós, né? Aquele que tem significado para nós. O significado efetivo é lembrar do mestre todo dia, é tentar agir conforme ele nos ensinou todo santo dia, né? E eu acho que ele se sentiria bem mais feliz se a gente tivesse como meta, né, agir todo santo dia conforme ele nos diz. Festejem, abracem, beijem, né? Comam, bebam, né? Sejam alegres, sejam felizes, mas a lembrança do mestre é uma coisa bem mais sutil, né? Bem mais íntima e bem mais perene. Todo dia. Todo dia. Não se esqueça, ele deseja a nossa presença do lado dele todo santo dia.
Não só por 6 meses. Voltamos no dia 12. Qual dia? 12. Voltamos no dia 12, hein, pessoal? Vou esquecer não. Ok? Pessoal, como vocês sabem, de 15 em 15 dias a gente faz sopa, né? Nessa semana a gente não vai fazer sopa, a gente vai fazer um almoço natalino diferente para distribuir. Vamos estar precisando de ajuda para fechar a Marmitex. Vai ter comidinha diferente, arroz, com pernil, acompanhamentos pra gente entregar para as pessoas. Então, se você estiver super disponível, espero que você esteja, no sábado a partir das 8, vem cá confraternizar com a gente, conversar e fechar a marmitinha pra gente entregar pras pessoas, tá bom? Sempre incrível. É isso, né? Voltamos dia 12. Tá bom. Vamos encerrar? Vou seguir pra próxima parte. Vamos novamente fechar os nossos olhos e agradecer a Deus a oportunidade da vida, da companhia, do aprendizado, do amor, das amizades e de cada experiência que a gente tem. Eu espero, Senhor, que a gente saiba ser grato, que a gente saiba ser consciente de tudo que as coisas que acontecem no nosso dia a dia têm mudado em nós, têm acrescentado em nós e têm nos transformado cada vez mais em alguém melhor, em alguém mais próximo da Tua presença. Para dar prosseguimento para a segunda parte, vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações. Livre-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Amém.